A CPMI do INSS caminha para os seus últimos dias. A comissão que investigava as fraudes contra aposentados e pensionistas e avançava para descobrir como o Banco Master estava envolvido, se viu nesta quinta-feira em meio a uma disputa política e jurídica entre o Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Congresso Nacional. A quinta-feira foi marcada por duas sessões que tentavam dar rumo à CPMI. Primeiro, nós tivemos hoje cedo uma sessão da CPMI do INSS e o presidente da comissão anunciou que os trabalhos estariam prorrogados. O senador Carlos Viana citou a decisão do ministro do Supremo, André Mendonça, que determinou que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, se pronunciasse em 48 horas sobre a prorrogação da comissão. Como não teria feito isso, o senador declarou a continuação das sessões por mais 120 dias. O problema é que algumas horas depois veio essa outra sessão no Supremo Tribunal Federal. E ali os ministros iriam votar para manter ou derrubar a decisão de André Mendonça. E votaram para derrubar a prorrogação da CPMI, dizendo que não era válida a tese defendida pelo ministro Mendonça. Nesse impasse, as chances de prorrogação parecem mínimas e a CPMI deve terminar na data marcada inicialmente, dia 28 de março. Nós começamos esta edição do CNN Prime Time indo ao vivo para Brasília conversar com a repórter Carol Rosito. Carol, boa noite. Como é que ficaram os integrantes da CPMI depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o presidente senador Carlos Viana falou em fim dos sonhos para os aposentados, né, com a decisão do Supremo Tribunal Federal em não autorizar essa prorrogação. A gente acompanhou durante a tarde o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, placar 8-2 para derrubar a liminar do ministro André Mendonça. Mendonça que no seu voto defendeu que a minoria dentro do parlamento tinha ali os requisitos necessários para pedir essa prorrogação. Acompanhou o voto de Mendonça apenas o ministro Luiz Fux, que também seguiu o argumento de que houve omissão do presidente do Senado. Todos os outros ministros divergiram, votaram então para não prorrogar. No geral, os ministros defenderam que essa decisão de prorrogação cabe ao Congresso, não cabe uma interferência do Supremo Tribunal Federal e que os precedentes que existem tratam-se ali em relação à criação de uma CPI e não de prorrogação. E votaram, então, contra André Mendonça. O julgamento que foi marcado, inclusive, por duras críticas de ministros como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e também Flávio Dino sobre o método, a condução da CPMI. Gilmar Mendes chegou a falar de crime em relação ao vazamento de conversas, de diálogos ali, citando especificamente conversas vazadas de Daniel Vorcaro, que saíram de dentro da sala cofre da CPMI, também reclamaram e também criticaram a decisão ali de votações em bloco em relação à quebra de sigilos. Logo depois do resultado, parlamentares que acompanharam o julgamento dentro do plenário, entre eles próprio Carlos Viana, falaram agora sobre os próximos passos. Viana já determinou e já chamou sessão para esta sexta-feira para a leitura do relatório do deputado Alfredo Gaspar. Gaspar que deixou a sessão lá do Supremo, voltou para o Congresso dizendo que estava finalizando então o seu parecer, um parecer que deve trazer pedidos de indiciamento para mais de 200 pessoas, entre eles até políticos envolvidos também, e a expectativa, se não houver pedido de vista, é de votação nessa sexta, mas eles já ponderam essa possibilidade, jogando a votação para um sábado, viu, Márcio, que é exatamente o último dia oficial de funcionamento dos trabalhos, dia 28 de março. Então, não descartam a possibilidade de votar esse relatório no sábado. Viana diz que agora busca consenso com os governistas que são maioria dentro da comissão, para não ver o relatório derrotado, né, rejeitado. Vai buscar um consenso agora nessas próximas horas para conseguir aprovar o relatório do deputado Alfredo Gaspar. A gente separou um trecho da fala do presidente da CPMI, senador Carlos Viana, ele que tinha até então, até o momento, essa expectativa de ver a manutenção ali dessa prorrogação.
não aconteceu. O resultado foi contrário no Supremo hoje, nesta quinta-feira. Vamos ouvi-lo. O que nós assistimos aqui é o fim do sonho dos aposentados brasileiros que foram roubados de ver uma investigação seguir em frente e chegar a todas as áreas do poder em nosso país, que infelizmente tem membros envolvidos nesse golpe milionário contra a Previdência brasileira.